Ok, meus irmãos? Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Mais uma vez estamos na nossa transmissão em vídeo e queremos fazer disso não apenas mais um vídeo, mais um momento de culto, de adoração a Deus. Para isso nós vamos clamar a ação benigna do Seu Espírito, vamos nos sensibilizar à ação desse Espírito para podermos compreender as verdades eternas. A irmã Liliana pode estar orando. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença para Te agradecer, para Te bendizer o Teu santo nome. Graças Te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos presenteando. Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, muito obrigado. Também quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está em sua casa, ouvindo, Senhor, online. Também Te peço, Senhor, por os irmãos que estão aqui, ajudando, Senhor, protegendo, livrando de todo mal. Quero Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos estar louvando e adorando o Senhor através do hino agora? Vamos lá. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Que nessa manhã, onde mais uma vez a gente tem aqui o privilégio de estarmos diante da palavra de Deus, podermos ouvi-la e entendê-la, nós possamos fazer isso, buscando o entendimento da parte de Deus, que possa ser do nosso interesse, muito mais apenas do que ouvir, a Bíblia, a palavra de Deus, mas que ela possa entrar nos nossos corações, que a gente possa causar entendimento, que a gente possa ser edificado por ela, cuidado, tratado por ela e, sobretudo, transformado por ela. Foi isso que Jesus, quando veio ao mundo, Ele trouxe todos os seus ensinamentos. E nós entendemos que a Bíblia, como palavra de Deus, ela reflete o caráter de Deus, quem Deus é e aquilo que Deus espera de nós e para nós a respeito da sua palavra, que nós possamos sermos edificados por ela, transformados por ela
E nessa manhã eu quis compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 4. 1 João 5, a partir do verso 4. São apenas 2 versículos, mas creio que muito importantes, e onde a gente vai poder refletir bastante sobre o novo nascimento e sobre a vitória nesse mundo. Diz assim a palavra: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Muito bem, aqui nós temos apenas 2 versículos, né? Volta para mim no verso 4, por favor, Ademir. Onde nós temos primeiro, no verso 4, uma afirmação. E a afirmação é a seguinte: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é uma afirmação. E o segundo verso, né, é uma pergunta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Muito bem, olhando para esse versículo, né, a partir do verso de número 4, fica claro para nós que o texto está falando de luta. Por quê? Porque ele está falando, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quando fala de vencer, quando fala de vitória, automaticamente isso nos remete à luta, né? E eu queria nessa manhã trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa visão de mundo, sobre essa visão de luta, nesse contexto atual que nós vivemos, né? Onde muitas pessoas têm tentado se sobressair às dificuldades, às lutas atuais, aos problemas que nós temos enfrentado. Mas eu queria, a partir desse texto, trazer uma visão para os irmãos do que realmente é o mundo, o que significa o mundo e qual é esse mundo no qual nós estamos inseridos hoje. Esse texto aqui, é claro, quando ele fala de mundo, né? Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é a vitória do mundo? Por que nós precisamos então vencer o mundo? Por que é necessário uma luta contra o mundo? Por que o texto está dizendo que nós podemos vencer o mundo? E a primeira pergunta é: que mundo é esse? Logo você pode pensar, talvez venha à nossa mente a questão do mundo no qual nós vivemos, o mundo material, o mundo físico, né? Ou que a gente pode chamar de cosmos, ou seja, a plena criação de Deus. Mas a gente sabe que, e a gente, pela palavra de Deus, entende que o mundo foi criado por Deus. E não só por isso, né? Por nós também entendermos e vermos a beleza do mundo criado, a perfeição do mundo criado, a natureza criada por Deus, tudo que Deus fez em mais perfeita harmonia, e é o lugar que nós estamos inseridos, nós podemos dizer que a criação de Deus ela é perfeita. E o mundo físico, material que nós vivemos é um mundo perfeito, criado por Deus para o cuidado do homem. Então, por que então nós teríamos que vencer esse mundo? Não é esse mundo que o texto está falando. Uma outra visão de mundo seria a humanidade, as pessoas que estão inseridas nesse mundo, né? A gente também poderia chamar de mundo ou de a humanidade,
que está envolvida. Mas será que é essa a humanidade? Será que a nossa luta é contra a humanidade? É contra as pessoas? Não, a Bíblia também afirma que não, porque a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus estava falando ali? Por que Deus amou o mundo? Deus amou a humanidade, Deus amou as pessoas de tal maneira, é um amor pleno, completo, e Deus ama a humanidade, tanto é que Ele deu o seu Filho para que, em favor de nós, Ele pudesse ser entregue. Então essa luta que o texto está se referindo, quando fala de mundo, então não é do cosmos, não é do mundo físico, não é da humanidade, das pessoas que estão envolvidas no mundo, mas quando ele fala dessa luta contra o mundo, aí nós vamos chegar na pessoa ou no sistema no qual esse texto está se referindo. E quem é esse mundo? Qual é esse mundo? Nós precisamos entender a visão de mundo como uma visão de comando. E quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para a realidade do mundo no qual nós estamos inseridos, nós vemos que toda a perfeição da criação de Deus, toda a criação perfeita de Deus, o homem feito à sua imagem e semelhança, um paraíso prometido, não é o mundo que nós vivemos hoje. E por que não é o mundo que nós vivemos hoje? Porque esse mundo foi corrompido, esse mundo foi alterado, esse mundo teve o seu curso desviado por causa do pecado. E é contra esse mundo, contra esse sistema que eu podia chamar de mundanismo, ao invés de usar a palavra mundo, é sobre esse sistema mundano que governa o mundo, é que nós precisamos, primeiro, travar uma luta. E segundo, almejar uma estratégia para ter vitória. É contra esse mundo, esse sistema mundano, que acaba dominando o mundo. E às vezes a gente vê muitos comentários, várias doutrinas bíblicas até, alguns ensinos que ensinam de maneira equivocada a respeito das questões de domínio do mundo e a questão do reino atual. Nós precisamos entender que lá do Éden, desde o pecado de Adão e Eva, o mundo que foi feito perfeito, um sistema que era para ser totalmente, ser de intimidade plena de um homem com Deus, ele foi destruído, corrompido, e é esse sistema que nós herdamos, é esse sistema que impera o mundo hoje, um sistema que fez separação entre Deus e o homem. E eu queria falar sobre isso, sobre como esse sistema hoje ainda ele vem perpetuando, durante todos esses anos, e como que nós precisamos lidar com esse sistema, que é dominado pelo nosso inimigo maior, o inimigo das nossas almas. E esse inimigo das nossas almas, como diz a Bíblia, ele tem o domínio sobre esse mundo. As pessoas têm a falsa ideia que, porque Deus fez a criação, porque Deus criou o homem, porque Deus criou a humanidade, embora Deus tenha feito a promessa e vai cumpri-la com certeza, que vai voltar para reinar, atualmente nós vivemos num mundo que ele está sob a direção e a manipulação do maligno, do nosso inimigo. Onde a gente vê isso? Mas por que você está falando disso? Eu quero citar um texto que vai deixar isso muito bem claro. Coloca para mim, Ademir, por favor. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 5. Quando Jesus é tentado pelo nosso inimigo, por Satanás, nós vamos ver isso muito claramente. Olha o que diz o texto. E ele, levando-o, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo. Satanás estava tentando Jesus, verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Olha que coisa!
Você já parou para pensar nisso? Olha o que o diabo diz: dar-te-ei toda esta autoridade e glória dos reinos, porque ela me foi entregue. Ou seja, quem tem o domínio dos reinos, quando ele então olha lá de cima: eu posso te dar tudo se prostrado me adorares. Ele queria que o próprio Jesus, o próprio Deus, se curvasse diante dele, para que ele então pudesse, com a autoridade que tem dentro da humanidade caída hoje e regida por ele, pudesse dar a autoridade que ele diz: ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Vamos colocar mais um texto. 1 João, também no capítulo 5, no verso 19, coloca para mim, Demir. Esse é um verso conhecido de todos, né? Mas poucas pessoas têm a exata noção do que significa isso. Está dizendo o texto: sabemos que somos de Deus. Quem são de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E que o mundo inteiro, ou seja, essa humanidade, esse mundo caído, jaz no maligno. O que quer dizer a palavra jaz? Ou seja, faz parte, o mundo inteiro está governado por esse sistema mundano que se instalou logo após a entrada do pecado no mundo. Muito bem, espero que tenha ficado clara essa parte, né? Que é uma parte que fala a respeito disso. Qual é a situação hoje do mundo? Apenas um adendo, né? Às vezes pode parecer muito chocante quando a gente fala que o inimigo, ele reina. Não é uma questão de reino e de poder. É uma questão de, como diz o texto, de autoridade naquele momento. É óbvio que Deus é soberano. É óbvio que Deus é o Deus Criador. É óbvio que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. É óbvio que Deus, como diz a própria Escrituras, quando Ele voltar, apenas com o sopro dele, todo esse mal, todo esse sistema mundano vai cair. Mas esta é a situação atual do mundo em que nós vivemos. Muito bem, tendo entendido essa parte, vamos voltar para o texto, lá em 1 João, capítulo 5, coloca primeiro verso 4. Então, ficou claro para nós, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a ideia é isso, de vitória sobre o mundo. E como se tornar, então, vitorioso dentro de um mundo onde nós acabamos de entender que ele está sendo dominado, esse sistema mundano, ele é conduzido pelo enganador. E é fácil a gente saber, né? Quando a gente olha para o mundo pelo qual nós estamos inseridos, meus irmãos, é muito fácil a gente notar que as coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos, não é de agora, até acho que o mundo, há décadas atrás, estava muito pior até do que é hoje. Guerras, a gente tem relatos de fome, de muitas coisas que acontecem, né, ao longo da história, e a gente vê que o mundo sempre foi mundo, e o mundo sempre trouxe os seus problemas, e os problemas se adaptam às situações atuais, né? Hoje a gente vive uma epidemia, uma pandemia, né? A gente já viveu guerras, e o que pode ainda estar guardado para este mundo? Nós não sabemos. Por quê? Porque esse mundo vive nesse conceito. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Jesus deixou isso bem claro. No mundo vocês terão aflições. Mas ele também fala: tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E é sobre essa ótica de olhar para o mundo, de como vencer esse mundo, é que nós precisamos entender que como isso funciona. E eu queria tratar sobre duas situações diferentes, porque às vezes as pessoas pensam que vencer o mundo significa vencer no mundo, mas são coisas diferentes. Vencer no mundo, nesse mundo aqui, na visão atual que as pessoas têm, é viver uma vida cômoda, uma vida tranquila, uma vida de riqueza, de prazeres. Vencer no mundo significa vencer
olhando para si próprio, significa vencer olhando para aquilo que você imagina que é bom para você ou para a sua família. E isso é o que tem sido implantado hoje na mente das pessoas. Você precisa vencer aqui neste mundo, você precisa ser um vencedor neste mundo. Mas eu queria deixar bem claro, como diz a palavra de Deus, que está proposto para nós, como cristãos, como filhos de Deus, não é vencer no mundo que está dominado pelo nosso inimigo, mas é vencer esse mundo numa ótica de esperar algo muito maior, algo que sobrepõe todas essas coisas que nos são apresentadas e que nos são oferecidas nesse mundo, como coisas que aos nossos olhos, aos olhos das pessoas parecem boas, mas que no final, quando no final da nossa vida nós olharmos para trás, muitas pessoas vão poder ver que tudo aquilo foi ilusão, e que aquilo de fato e que de verdade que nós precisávamos conquistar não era a vitória nesse mundo, mas é vencer esse mundo olhando para algo muito maior que está reservado para mim, para você, e que estava reservado para o próprio Jesus, porque foi por isso que ele diz: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Quando Jesus olhou para o que estava sendo proposto para ele, era o quê? A cruz, a dor, a tristeza, o sofrimento. Ele sabia que ele precisava se dar, ele precisava se oferecer, porque ele queria viver neste mundo era algo penoso, danoso. Mas Jesus disse que ele, com a sua obediência, com a sua perseverança e sobretudo com a sua fé, ele poderia alcançar o objetivo maior, que era o quê? Vencer o mundo. E como que Jesus venceu o mundo? Nós sabemos que a sua morte de cruz foi o meio que Deus trouxe para que nós olhássemos para o seu amor e entendêssemos que depois da morte haveria uma outra promessa, que seria a promessa da ressurreição e da vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo, porque se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé, como diz a palavra de Deus, ela é vã. E é nisso que nós cremos em algo maior, nós cremos em algo que sobrepõe a todo esse sistema que nós vivemos hoje. Nós cremos em algo que é muito maior, algo que está prometido para aqueles que creem. E aqui, o verso número 4 nos propõe o quê? E a vitória que vence o mundo, a resposta já está aqui. Qual que é a vitória que vence esse mundo? É a nossa fé. É muito simples, porque se você não tem essa fé, se você não enxerga desse jeito, se você apenas olha para esse mundo, para as situações que nós vivemos, se você se satisfaz apenas com algumas coisas de bom que acontecem nesse mundo, olha o que diz a palavra de Deus. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nisso que nós vivemos aqui, se a nossa esperança em algo melhor, em algo tremendo, como é prometido para os que creem na palavra de Deus, se limitar apenas nesta vida, se nós esperamos, se nós nos contentarmos apenas com o que nós vivemos hoje, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque o que está prometido para nós não é bênção temporal aqui, apesar de crer que elas existem e elas fazem parte das promessas de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos enxergar algo muito maior do que isso. Nós precisamos enxergar algo eterno, algo que é prometido por Deus e algo que está totalmente fora da influência do mal, fora da influência deste mundo, fora da influência do mundanismo que nós estamos inseridos hoje. Se a nossa fé se limitar apenas nessa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens.
E o que é essa fé? Hebreus, coloca para mim Hebreus capítulo 11, verso 1. Lá a gente tem a descrição do que é essa fé, de como que é essa fé. Olha o que diz Hebreus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Fé não é você olhar para algo que está na sua frente. Fé não é você olhar para aquilo que está apresentado para você hoje. Fé não é você medir Deus por aquilo que você tem hoje. Fé não é você trocar com Deus, fazer barganha com Deus. Mas fé é você acreditar nas suas promessas, na sua palavra. Coisas que você ainda não viu, mas coisas que você, pela fé, tem certeza que vão acontecer. É isso. É essa fé que nós precisamos ter. Uma fé que não nos limita a olhar as circunstâncias desse mundo, porque esse mundo ele é penoso, ele é danoso, ele traz situações de dor, de doença, de aflição, de morte. E quando nós olhamos, se nós depararmos, podemos até questionar Deus. Mas quando nós buscamos viver uma vida de fé, nós não questionamos a Deus, porque nós sabemos que o que está reservado para nós é algo infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que nós vivemos hoje. E é isso que a palavra de Deus ensina. Nós precisamos ter essa fé, irmãos. E fé, como diz a descrição, é certeza, é convicção, é você estar com os pés firmes em cima. Você precisa ter uma postura, porque às vezes parece que a nossa fé, ela como diz o ditado, é cheia de altos e baixos. E é claro que o nosso caráter humano, às vezes, ele sofre, ele tem, diante das angústias e das aflições do mundo, né, a gente às vezes se sente fraco. Mas o que é a fé? É você buscar nos momentos de tristeza, de dor, no mais profundo do seu íntimo, a convicção e a certeza que o mesmo Deus Criador, o mesmo Deus Redentor, o mesmo Deus Resgatador, é o mesmo Deus que tem preparado para nós coisas maravilhosas. Agora, você fala para mim, nossa, isso é muito legal, isso é muito interessante, isso é algo que precisamos viver. Mas como viver isso? Como chegar a esse nível? Como ter esse nível de convicção? Como você estar totalmente pleno com essa certeza? O verso 5 vai tratar um pouco sobre isso. Olha o que diz o verso 5, como eu disse, é uma pergunta. Coloca para mim, Davi. Não. 1 João, capítulo 5, verso 5. A pergunta é: quem é que vence o mundo? Ou seja, quem é a pessoa que tem as condições, como eu já disse, de viver isso, de viver essa fé, de entender que ele vive para algo maior? Quem é essa pessoa? Quem é que vence o mundo? Quem é a pessoa que consegue ter essas atribuições? Quem é a pessoa que vive essa fé? A pergunta, ela é feita e ela, dentro da própria pergunta, a gente já tem a resposta. Quem é que vence o mundo? Senão, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. A pergunta está feita e ela já está respondida. Quem é que vence o mundo? Só tem um jeito de você vencer o mundo. Só tem uma condição, só tem um jeito. Quem é que vence o mundo? E eu volto a dizer, não é quem vence no mundo, mas é quem vence esse sistema. Quem está acima desse sistema mundano? Quem vence o mundo? Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E aí, quando a gente vai olhar para isso, como que a gente crê ser Jesus, o Filho de Deus? Se você perguntar para as pessoas, né, o que é
crê que Jesus é o Filho de Deus. Muitos creem que Jesus é o Filho de Deus, ou melhor, acreditam. Mas o próprio texto, quando ele coloca de novo lá no verso 4, coloca para mim de novo, diz assim: porque todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus, e todo que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus, vence o mundo. E o que é ser nascido de Deus? Coloca para mim, Ademir, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, versos 6 e 7. Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Olha o que diz a palavra. O próprio Jesus Cristo, né? Só para recapitular o contexto, né? Nicodemos chega para Jesus e pergunta: como eu farei, como poderei herdar a vida eterna? Como que eu posso fazer parte do reino de Deus? Jesus olha para ele e diz: você precisa nascer de novo. Coloca para mim, acho que é o 4. João 3, 4. Olha lá, vamos recapitular, né? Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele vai continuar descrevendo esse nascimento. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é então, irmão, ser nascido de Deus? Ser nascido de Deus é diferente de ser criatura de Deus. Ser criatura de Deus, todos nós somos criaturas de Deus. Agora, existe uma condição para você ser chamado filho de Deus, e é o próprio Jesus que diz isso. Não tem como você ser nascido de novo, não tem como você voltar ao ventre da sua mãe, porque o que é nascido da carne continua sendo carne. Mas o que você precisa nascer do Espírito. É isso que você precisa nascer. Quem então é nascido de Deus é quem tem um novo nascimento. Quem olha para este mundo e quer uma proposta diferente. Quem olha para as situações desse mundo e entende que não precisa e nem pode mais fazer parte desse sistema. Quem é nascido de novo é aquele que nasce do Espírito Santo de Deus. E aqui no verso 5, ele coloca, né, as duas sementes espirituais. Ele diz: quem não nascer da água, ou seja, quem não nascer da palavra de Deus, quem não for confrontado por ela, quem não for ensinado por ela, quem não for transformado por ela, não pode nascer de novo. Assim como você também precisa do Espírito Santo de Deus. A intervenção de Deus sobre a nossa vida, o Espírito de Deus que nos cela. E então nós entendemos que a partir daí nós somos considerados filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus fala: porque todo que é nascido de Deus, todo que passa por esse processo, toda pessoa que faz essa distinção, toda pessoa que entende que você precisa ter um novo nascimento, toda pessoa que entende isso, é capaz de desfrutar dessa ferramenta tão importante, que é uma fé inabalável e uma fé capaz de vencer o mundo. Olha o que diz, coloca para mim, ele, na primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 10, vai falar um pouco sobre isso. O que é esse novo nascimento? O que é crer em Jesus Cristo? Olha o que ele diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, ou seja, Jesus Cristo. 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Você precisa crer que para você ter a certeza, a convicção da sua vida eterna, e logo à frente a gente vai ver que isso pode acontecer agora. Talvez você que esteja angustiado, você que esteja aí passando por momentos de crise, de situação, de tristeza, de dor. Sabe o que a Bíblia promete para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como Deus, como o caminho, como a verdade e a vida? Olha o que diz. Continua para mim, verso 12. A resposta vem aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E eu posso afirmar com todas as letras que esse texto não está falando desta vida, porque essa vida todos têm, enquanto a gente está vivo aqui, está vivendo. Mas o texto está falando que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Olha o que diz o verso 13, ele afirma cabalmente isso. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é que você vai ter a vida eterna, não é que você pode ter a vida eterna. Quando você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, é isso que a palavra de Deus está ensinando. Quando você é nascido de novo, quando você entende que você precisa vencer este mundo para viver algo maior que está proposto, é o que a Bíblia está dizendo. Eu escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quem que tem a vida eterna? A vós outros. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele veio, se fez homem, se encarnou, veio neste mundo com o propósito de vencer o mundo. Foi isso que Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu sou a primícia dos que dormem. Eu vou para o Pai, eu vou vos preparar um lugar, e vocês depois, após mim, vocês terão já um lugar preparado para vocês. Eu vou e voltarei, eu vou lhes preparar um lugar. Irmãos, nós precisamos viver essa certeza, porque se nós olharmos para esse mundo e nos conformarmos com tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos rodeia, as lutas, as aflições, as tristezas, as dores, como diz lá em Coríntios, nós seremos as pessoas mais infelizes. Mas se nós olharmos para Cristo, se nós olharmos para o alto, se nós olharmos para o céu, se nós olharmos para aquilo que nos está reservado, com certeza nós vamos olhar para esse mundo de uma forma muito diferente. E se nós olharmos para esse mundo com uma forma diferente, não é que você vá viver de maneira superior aos outros, porque Jesus sempre pregou a humildade, Jesus sempre pregou que a gente precisa viver de maneira digna entre os homens, entre os irmãos, mas você vai viver de maneira a influenciar pessoas com o seu viver, para que elas possam olhar para você e entender que nós precisamos ter essa fé, essa certeza, essa convicção, e essa é uma promessa de Deus. Por que a gente crê em tanta coisa? E não é porque a gente não pode crer nisso aqui, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus nos dizendo que nós podemos ter isso hoje. Você pode ter isso hoje. É só você decidir, é só você escolher, é só você entregar. Você pode ter isso hoje, a fim de saber que tendes a vida eterna. Você pode ter a certeza da salvação hoje, se você crer em nome de Jesus como sendo o Filho de Deus. Não é necessário coisas maravilhosas, espetaculares. O que é necessário é você se despojar da condição mundana, se despojar do velho homem, se render aos pés de Jesus, se entregar a Ele, confessar os seus pecados
e então tudo se fará novo. Não é um passe de mágica, é um processo, mas é um processo onde toda a força, é um processo onde todo o movimento, onde todas as circunstâncias vão ser promovidas pelo Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus, que a partir de então começa a fazer parte da sua vida, e você a partir de então começa a voltar a viver esse relacionamento que foi proposto por Deus lá na criação, lá no Éden, e o homem pecou, desviou, rompeu, e o que está proposto hoje através de Jesus Cristo é você ter esse novo relacionamento com Deus, um relacionamento que vai transformar a sua vida e pode fazer de você uma pessoa que tem hoje já a vida eterna. Eu queria concluir essa pregação, essa palavra que nos foi dada por Deus, com uma oração. E, de repente, você que esteja nos assistindo aí, entendeu, isso que nós compartilhamos hoje, isso que a palavra de Deus nos ensina, isso que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, é isso. A vontade de Deus é que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus é que todos tenham esse entendimento. A vontade de Deus é que todos entendam que precisam de novo se relacionar plenamente com Deus, que precisam ser chamados de filhos, precisam fazer parte da família de Deus, precisam nascer de novo. Essa é a vontade de Deus para todos. Mas se você se conforma com esse mundo, se você acha que esse mundo está ótimo, está bom, está maravilhoso, esse é um mundo governado pelo maligno, como diz as Escrituras e as palavras de Deus. Mas você pode ter algo muito maior do que isso que você está vivendo aqui hoje. Tem algo reservado para nós, extremamente maravilhoso, algo que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não é aqui. Isso a gente só enxerga com os olhos e com os ouvidos da fé. A gente precisa ter essa convicção, essa certeza. A gente precisa almejar isso, E a palavra de Deus, ela nos garante isso. E eu posso dizer para você com todas as letras que ela é extremamente confiável. É o lugar onde a gente pode buscar com toda certeza a direção para as nossas vidas, que ela nunca vai nos desamparar, porque aqui estão contidas as vontades de Deus para nós. Se você entendeu isso, aí na sua casa mesmo onde você está, reflita sobre isso, sobre essa posição. E se você quiser fazer essa oração comigo, nós vamos orar. Talvez seja o momento de você entregar a sua vida, buscar algo novo, algo que vai realmente transformar a sua vida, que você possa fazer isso de todo o seu coração. De todo o seu coração. Coloque isso diante de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te alcançar, Ele pode te alcançar e Ele quer te alcançar. Que isso possa ser algo que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, ó Deus. Nós nos alegramos, ó Deus, porque embora o Senhor permita que esse mundo no qual nós estamos inseridos tenha influência do mal, o Senhor decidiu nos amar e o Senhor nos deu a oportunidade de nos achegarmos novamente diante do Senhor, de fazermos parte da sua família. E o Senhor, ó Deus, envia o seu Filho amado Jesus Cristo como sacrifício vivo, como resgatador, como oferta pelos nossos pecados. O Senhor decidiu dar aquilo que o Senhor tinha de melhor para nos dar a oportunidade de sermos chamados seus filhos.
Ó Pai, nós te bendizemos por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia infinita que o Senhor tem por cada um de nós. Ó Deus, mas nesta manhã eu quero pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito visite a cada um de nós, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram uma intimidade verdadeira com o Senhor. Ó Deus, que eles possam se arrepender dos seus pecados, buscar o Senhor de todo o seu coração, entregar as suas vidas, ó Deus, e desfrutar da mais plena comunhão com o Senhor. Ó Pai, obrigado porque nós temos a certeza da vida eterna. É algo garantido pelo Senhor, pelo sacrifício, pelo penhor da sua graça. Pai, obrigado que o Senhor esteja visitando aqueles, ó Deus, que precisam de Ti, que precisam desfrutar, ó Deus, da sua companhia, e se revela a Ele, ó Deus, como o único Senhor e Salvador das suas vidas. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Davi? Vamos pedir a bênção do Senhor? Oremos. Que o amor de Deus, o Pai, agora manifesto na pessoa de seu Filho Jesus, de quem por fé recebemos superabundante graça, e que, por amor, nos cela com o Teu Santo Espírito até o dia do nosso resgate. Que esse Espírito possa nos consolar, possa, Senhor, nos ensinar, e que possamos viver para o louvor da Sua glória. Que assim seja com a Tua igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Davi, lembrando os irmãos que compartilhem os cultos, né, nas redes sociais, que nós estamos alcançando aí um número grande de pessoas, né? Isso. E isso depende muito de cada um de nós. É importante compartilhar a palavra de Deus, né? Se você tem Essa é a boa semente, Exatamente. que tem que ser semeada nos corações tão carentes que estão nesse mundo, ok? Isso aí. Cada um faça a sua parte, semeando. Amém. Amém.